Olá, amadinhos! Chegou o grande dia, né? Nosso dia da nossa avaliação. Mas primeiro, amadinho, relaxem, que é o momento da nossa revisão. Comigo hoje, sejam bem-vindos, eu, professora Márcia, e o meu grande amigo Victor, belezinha? Temos aqui a revisão geral da unidade 2, aula 60.1. Separamos aqui 5 conteúdos, tá certo? Vamos lá! Começando a aula. Aula 36, que é o movimento literário, que é o trovadorismo. Aula 38, período simples, período composto. Aula 49, concordância verbal 1. Aula 53, concordância nominal 1. E aula 57, que é o emprego do hífen, tá certo? A competência eu vou deixar aqui para vocês, usamos duas competências, a 1 e a 2. E vamos lá, o que interessa, amadinho, aula 53, movimento literário, trovadorismo. O que fala aqui? O que é trovadorismo, né? Foi um movimento poético, musical, que se desenvolveu na Europa, no período medieval. Já sabe que aqui no Brasil não houve esse período, né? Não tem, tá certo? Então aqui essa imagem já está mostrando. Aqui é o trovador, é aquele que pegava lá e tocava a sua poesia, fazia suas cantigas, tá certo? Lá. Então vamos lá, conhecendo as cantigas. Temos as cantigas líricas, que elas são classificadas em cantiga de amor e cantiga de amigo, belezinha? A cantiga de amor, temos o eu lírico que? Masculino. Aquela mulher inalcançável, belezinha? E na cantiga de amigo, qual amor era quem? Era o vassalo e a senhoria. O eu lírico também aqui, ó, feminino, o amor saudosista. Já na cantiga satírica, a classificação é assim, ó. Cantiga de escárnio, aquela que tira sarro, não cita nome, vai jogando as indiretas. E as cantigas de maldizer, aquela que não quer nem saber mesmo, vai direta mesmo, fala palavrão em tudo. Então, usa a palavra de baixo calão, tá certo? Vamos lá, amadinho, o trovadorismo no contexto, o que aconteceu? É a primeira manifestação literária da língua portuguesa no século XII, né? Durante a Idade Média, a concepção do mundo era essencialmente teocêntrica, Deus era o centro, beleza? Como os poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura, letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer o quê? As manifestações da pintura, da música e da arquitetura. No trovadorismo, amadinho, sua primeira manifestação foi em 1189 ou 1198, tá bom? Por quê? Foi com a cantiga ribeirinha ou cantiga de Gavaia, de Paio Soares e Taveróis, tá certo? Vamos lá! E a literatura era escrita galego-português, não era esse português de hoje, não. Beleza? Vamos praticar um pouquinho antes da prova. É correto afirmar sobre o trovadorismo? Letra A. Os poemas são produzidos para serem encenados? B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas? C. Nas cantigas de amor, o eu lírico é sempre feminino? D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? E. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Belezinha? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, tá certo? Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino, mas tu sabe, né? É feminino, mas quem escreve é o homem. Vamos lá, amadinho, para a próxima aula de revisão, é o período simples e o período composto. Olha só, o que é um período, né? Então, aqui vamos começar aqui. A questão de oração. O que é uma oração? É um enunciado que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Olha só, uma forma verbal. Volte logo, saia daqui, ok?
duas formas verbais ou formas verbais integrantes de uma locução verbal. Como assim, amadinha? O estudante está lendo a obra de Castro Alves. Está lendo é uma locução verbal, beleza? E o período simples? Quando eu tenho um período simples? Quando é constituído apenas de uma oração. Quando que eu sei se eu tenho uma oração? Quando apresenta apenas um verbo. Márcia chegou atrasada. Chegou, ó, só tem uma oração, o período é simples. Mas aqui eu tenho com locução verbal, ó. O supermercado está pegando fogo. Está pegando é uma locução verbal. Beleza? Período simples. Período composto apresenta mais de uma oração, tá certo? Ó, corram depressa e saiam pela direita. Então, aqui você percebe que eu tenho o verbo correr e o verbo sair. Então, eu apresento duas orações, período composto, tá bom? E esse período, ele pode ser classificado como período por coordenação ou subordinação. Aqui, para saber disso, é necessário você conhecer as orações, né? Aqui tem a classificação das orações ou das conjunções, o quê? Coordenadas. Temos as aditivas, tá certo? Quando dá a ideia de soma. Temos aqui as adversativas, ou seja, ideias opostas, contraditórias, adversidade. Alternativa, escolha. Explicativa, que já diz tudo, explicação ou justificação. E conclusivo, o nome também já entrega, né? Que é a conclusão, tá certo? Na primeira eu tenho faço natação e judô. Na segunda, vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Na terceira, vou ao cinema hoje, quer você queira, quer não. Na quarta eu tenho, estou atrasado, na verdade, adormeci. E na última, está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Belezinha? Vamos lá, vamos praticar um pouquinho aqui, ó. Era para classificar e você vê o seguinte, ó. A viagem foi fantástica, aí eu tenho um período simples. Na B, tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu, período composto. Só você verificar os verbos, tá bom? Aqui, chegou exausto e sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu, também período composto. Você tem que falar com ele antes que seja tarde, também período composto. Preciso da sua ajuda, beleza? Preciso, ó, eu preciso. Então, esse daqui é um período simples. Se ajuda aí, é a questão da situação, tá? Como nome, beleza? Vamos lá para a aula 49, que é a concordância verbal. O verbo vai concordar com o seu sujeito. Como assim, amadinha? Olha só, em número e pessoa. Olha só, que número é esse? Singular e plural e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Aqui nessa tabela você encontra, ó, primeira pessoa do singular eu tenho eu, a segunda pessoa do singular o tu, a terceira ele ou ela. No plural, nós, primeira pessoa, vós, a segunda pessoa, eles e ela, a terceira pessoa. Belezinha? Concordância verbal. O verbo vai concordar em número e pessoa com quem? Com o seu sujeito. Vamos lá. A conjugação do verbo concorda com o sujeito a qual está se referindo. Nós amamos muito esse filme. Olha só, o verbo, por que ele foi colocado aqui? Nós amamos, porque ele faz parte da primeira pessoa. Olha aqui, ó. Primeira pessoa do plural, tá? Tu amas muito esse filme, ó. Tu, segunda pessoa, então tem que fazer a concordância. Elas amam muito esse filme, sempre fazendo a concordância em número e pessoa. Belezinha? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo, complemento e sujeito, verbo, complemento. Concordância com sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples, em pessoa e número. Ó. Nós, em poucos dias, resolveremos os problemas. Ó, tanto que está em destaque. Quem vai resolver? Nós. A revelação de novos casos de corrupção indignará, ó, quem? O país. Olha só, a revelação. Tá aí o núcleo, então vai fazer a concordância. Tá certo? Concordância verbal. Qual é a regra geral?
Ó, a regra geral é o seguinte, para o sujeito simples, da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa e número singular e plural, tá bom? Nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Então, você percebe aqui, arrumaremos primeira pessoa, olha aqui o sujeito, nós, primeira pessoa. Vamos lá praticar um pouquinho. Disse sabiá a flauta. Ó, você vai preencher esse espaço. Quais alternativas? A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa aqui? Ó? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do hipotético diálogo acima. Ó, você já viu. A, B, C, D ou E. Temos aqui a letra D, amadinho. Tá bom? A letra D que vai preencher o espaço. No caso é cantamos, cantais, mi e ti. Tá bom? Eu e tu e o artista cantamos de um modo diferente, mas o artista e tu cantais, que é voz cantais, de modo igual. Portanto, entre mi e ti há uma grande diferença. Tá certo? Vamos lá, então, continuando a nossa revisão, chegando agora à concordância nominal. Já sabe que é concordância de nomes. É, amadinho. O que nós temos aqui? É a concordância que existe entre as palavras do valor adjetivo. Quais são essas palavras? Ó, artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral. Nomes. Ó, e a palavra do valor substantivo, que pode ser o próprio substantivo ou o pronome substantivo, aquele que pode substituir o substantivo, tá certo? Aqui nós temos as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Nós temos aqui a palavra árvores. Árvores é um nome, e um nome que está no plural. Então, eu vou ter que usar o determinante fazendo a concordância com árvore, tá certo? Foca aqui a questão só do nome, tá? Ó, qualidade também é nome. Ó, o determinante fazendo a concordância com qualidade. Beleza? Outro nome aqui, ó. Aí eu tenho um pronome concordando com ele e o adjetivo, tá bom? Seus olhos castanhos olhavam-me silenciosamente. Outra aqui, ó. A blusa amarela é minha. Olha só, o nome é este. Então, todos fazendo a concordância com quem? Com a palavra blusa. Blusa, olha só. Minha. A blusa minha. E se fosse um short? Short é meu. Então, sempre observando essa questão do gênero, tá bom? Concordância em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Vamos lá. A concordância adequada evita o quê, amado? Ambiguidade, pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribui para a qualidade textual. Certinho? Vamos ver aqui, ó. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural, já está destacado aqui. Você vai lembrar da nossa aula que eu falei aqui que até a gramática é machista. Ou concordará com o mais próximo, tá certo? Observando aqui o exemplo. Nós temos aqui dois nomes de gêneros diferentes. Escritor masculino e enfermeira feminino. Olha o adjetivo, ficou plural masculino. Ó, a regrinha, ou vai para o plural masculino, ou concorda com o mais próximo. Então, no caso aqui, ó, faz o plural masculino. Já no segundo exemplo, o que aconteceu? Concordou com o mais próximo, porque é a palavra enfermeira dedicada. Tá certo? Quando eu pluralizo, eu chamo que é a gramática o quê? Normativa, né? A concordância gramatical. Quando eu concordo com o mais próximo, eu vou falar que é a questão da concordância atrativa, belezinha? Olha só para você, concordância gramatical e a concordância atrativa. Próxima aqui para vocês temos os termos, né? Da questão aqui,
Os termos ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão, azul turquesa são invariáveis, porque são nome de cores. Vamos ver aqui, ó, raios ultravioleta, saias azul marinho, terno azul celeste, saia azul ferrete, vestido azul pavão e roupa azul turquesa. E vão tomando nota aí, amadinho. Agora vamos colocar em prática? Vamos lá. Aqui já está até com gabarito. Já veio direto, ó. Elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram o quê? Anexo às procurações como instrumento bastantes. E qual foi a alternativa? A alternativa letra A. Belezinha? Você sabe que a palavra mesma flexiona em gênero e número, tá certo? E concorda com o nome a que se refere. A mesma coisa acontece com o anexo e o bastante. Você vai ter que observar o seguinte: se for um substantivo, vai flexionar, tá? Esse bastante vai ser um adjetivo, vai concordar com o substantivo. Se esse bastante for advérbio, fica invariável, belezinha? Aqui tem a justificativa, mas eu já falei. E vamos lá para a nossa última aula, que é a aula 57, que é o emprego do hífen. Certinho? Eita! Olha só, amado, outros usos do hífen. O que nós temos aqui, ó? O que serve o hífen? Une os elementos do substantivo compostos, né? E os dos adjetivos compostos também, em que se mantém a ideia de composição. Temos aqui, ó, substantivo água marinha, tatu, vamos supor tatu bola, flor de lis e arco-íris, beleza? E os adjetivos, línguas anglo-germânicas e terno azul marinho. Sempre prestando atenção nessa questão do que pode unir tanto substantivo quanto adjetivo. Adjetivo, características e substantivo, nomes. Beleza? Outros usos do hífen. Nas formações aqui, em que o segundo elemento começa por H. Então, é uso obrigatório. Então, aqui tem anti-higiênico, pré-histórico, subhepático, super-homem. Mais outra aqui para vocês, quando vai ser usado o hífen. Nas formações em que o prefixo termina com a mesma vogal e inicia o segundo elemento. Como assim, amado? Nós temos aqui o anti, termina com i. E a palavra ibérico começa com i. Então, há a necessidade de colocar o hífen aqui, tá? Aí isso acontece com micro-ondas, semi-internos, tá certo? E anti-ibérico. Nas formações com prefixo circum, pan, quando o segundo elemento começar por vogal M ou N, além de H, caso já foi considerado, né? No caso, circunadjacente, pan-americano, circo-hospitalar e pan-helenismo. Nas formações com os prefixos hiper, inter, super, quando combinado com o elemento iniciado por R. O que nós temos aqui, ó? Hiper requintado, interregional, super romântico. Tá certo? Olha só, nas formações com os prefixos tônico e, portanto, acentuados graficamente. Já fala que é tônico, né? Ó, pós, pré e pró. Pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-labore, pró-africano, pró-europeu e pós-graduação. E agora aqui vamos praticar. Olha só, já com gabarito para vocês aqui, que faltou o efeito, ó. Marca a alternativa que indica a frase que contém a forma incorreta do uso do hífen no substantivo composto. Por que foi a letra D? Amados, o que aconteceu, ó? O que acontece? Tem que dobrar o R. Isso serve para tanto para mini saia como semi-reto. Belezinha? Com o novo acordo, houve essa mudança, tá ok? E agora, amadinho,
eu estou aqui, né, para desejar uma ótima avaliação, tá certo? Muito obrigada, até lá.